Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. A gente vai aqui fazer mais uma aula da Academia da Redação. Na verdade, é mais um encontro, né? Isso aqui está longe de ser uma aula. A ideia aqui é nós conversarmos um pouquinho, dando dicas sobre a redação. Lembrando que nós vamos falar também, daqui a pouco eu vou começar a postar vídeos sobre a nossa técnica de estudo e a técnica de prova e outros assuntos que a gente quer tratar aqui no canal. Eu até já havia encerrado um pouco aí a matéria de redação. Eu falei: bom, acho que já estamos no vídeo de número 14, né, então já falei 13 vezes sobre isso, dá para, eh, dá para a gente já começar a falar de outros assuntos. Só que nós tivemos esse fim de semana uma prova, né, em que alguns colegas estavam lá fazendo a prova de para professor aqui no estado de Goiás, teve uma prova de redação, o pessoal falando: "Comenta aí sobre a prova, vamos resolver ela junto?". Então eu resolvi fazer mais esse encontro, aproveitando o tema dessa prova, para a gente ver na prática a aplicação de algumas das dicas que a gente colocou aqui, tá. Então, eu vou trazer para você o tema que caiu na prova, a gente vai discutir um pouquinho sobre ela, você vai ver na prática um pouquinho sobre como é que a gente aplica tudo isso que a gente falou até agora na hora da prova de redação, tá bom? Vamos lá? E não deixem de ver depois no canal aí os vídeos que a gente vai fazer sobre técnicas de estudo também. Não desanime, não desanime, continue nos seus estudos aí, tá? Vamos lá? Compartilhando a tela com vocês aqui então. Muito bem. Aqui na Academia da Redação, essa aqui é a prova que foi cobrada agora na prova discursiva, né, a prova de redação, prova aberta. Você vê que eles trazem alguns textos, eu nem coloquei todos os textos, né, trazem alguns textos que são motivadores, e nós já falamos aqui sobre isso, né, em momentos atrás, ali, em vídeos atrás. Você não precisa se preocupar nem com a leitura do texto, se você quiser ir direto para a sua questão, sem nem eu ler o texto, melhor. Porque você ganha tempo com isso, né. Então, são textos motivadores, nem sempre todos eles falam exatamente do tema, algumas vezes a prova até a leitura desse texto te confunde. Mas lembrando que se você, for fazer a leitura do texto, quiser mesmo se inspirar por eles, não use referências desses textos para escrever o seu texto, tá. Não deve ser utilizado para citação esses textos aqui, tá. Se você escreve isso, pode comprometer sua prova. Ele é meramente motivador, e quando você usa um dado ou uma referência de um texto motivador desse no seu, na sua prova, isso acaba sendo visto como, na verdade, a falta de criatividade do aluno, né, que está apresentando uma ideia já posta no texto, a banca não está te ajudando. E cuidado também, porque às vezes o texto nem tem tanto a ver com o tema, é só uma inspiração, e ele não é exatamente o tema que eles querem que você aborde. Então, chegando aqui na questão, você vem aqui direto, considerando, né, direto para a questão, considerando que os textos apresentados têm caráter meramente motivador, redige um texto dissertativo e argumentativo, sempre vai ser um texto dissertativo e argumentativo quando a gente estiver falando de concurso ou vestibular, né? Contendo uma proposta de intervenção para o seguinte tema. E esse é o tema. Então, cara, não interessa o texto que está acima, eu só vou perder tempo da minha prova lendo isso, tempo que eu poderia estar fazendo o meu texto, né? E eu não posso nem usar referência, né? Então, para que eu vou ler os textos motivadores? Vamos direto para a questão. Educação inclusiva, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Este é o tema, inclusive, né, um ótimo tema, um bom tema, e embora eu não seja da área pedagógica, minha área é jurídica, mas é um tema tão aberto, tão amplo, que a gente consegue falar sim a respeito disso. É claro que os meus argumentos podem não ser os seus argumentos, que são mais técnicos, se você for dessa área, né, você vai ter argumentos mais técnicos melhores que os meus, mas a ideia aqui é mostrar a técnica de sentença, não é exatamente o foco no meu argumento, tá bom? A gente está aqui para falar um pouquinho sobre a técnica. E na técnica, a primeira coisa que você vai fazer, então, é ir para a sua questão, para o comando da sua questão. E aqui você vai identificar quais são as palavras-chaves que estão presentes na sua questão. Identificação das palavras-chaves: educação inclusiva, atores, esferas sociais, interdependência e diversidade. Por que a gente identifica as palavras-chaves? É para a gente entender bem qual é o tema que me é cobrado, né? Então, educação inclusiva, diferentes atores e esferas sociais relacionando-se de modo interdependente pelo respeito à diversidade. Então, eu esmiuço, né? Eu quebro isso daqui. Eu preciso mencionar essas palavras-chave no meu texto. É importante para deixar tudo amarradinho, para mostrar que eu estou respondendo ao item, que eu não fugi ao tema, que eu estou abordando o tema que me foi colocado.
Então, pega o seu comando, quebre ele em palavras-chave, para você exatamente saber o que você precisa falar. Essas palavras são importantes que elas estejam presentes no seu texto, tá? Essas palavras precisam estar presentes no seu texto. Eh, Vamos lá, vamos seguindo? O nosso próximo passo, então, a gente tem aqui a chuva de ideias, né? A chuva de ideias sobre o assunto, o que que eu posso falar quando a questão é educação inclusiva? O que que eu posso abordar na minha redação, né? Direito à educação é direito de todos, eu posso falar do direito à convivência social, o direito à não discriminação, o direito à educação inclusiva é direito da pessoa com deficiência, né? Falar sobre os atores, né? O Estado, a sociedade, a comunidade escolar, a família. Poderia falar da interdependência desses atores, né? Que é um dos temas colocados. O papel do Estado, né? O Estatuto da pessoa com deficiência, posso falar sobre ele. Posso falar sobre igualdade, respeito à diversidade. Posso falar sobre a dificuldade da estrutura do Estado para poder garantir esse direito. E só de detalhes, você pode falar, você até se for da área, você vai ter mais argumentos ainda mais técnicos para tratar do assunto. Eu que não estou falando que o seu argumento que você utilizou ou que você queira utilizar no seu exercício está errado. Eu quero te mostrar uma técnica. Esses são, na minha visão, na minha bagagem, né, argumentos que eu teria para falar do assunto. É claro, né? Como eu sou do direito, eu vou trazer aqui argumentos que tem uma linha dentro do juridiquês, mas não precisa ser, né? Você pode falar de questões do seu jeito. É só um exemplo. Agora, nesse momento, eu já fiz as palavras-chave, agora eu tenho a chuva de ideias. O que que eu tenho na minha bagagem que eu posso trabalhar esse assunto, né? Agora, depois disso, eu tenho que organizar as minhas ideias. É hora do esqueleto, né? Na técnica, é hora do esqueleto. Eu vou definir o tema, educação exclusiva, esse é o tema que me foi dado, e eu vou dar um título, né? Qual seria o título que eu daria a essa minha redação? Os desafios da educação inclusiva, foi o título que estou utilizando aqui, os desafios da educação inclusiva. Dentro daquelas minhas ideias, eu então peguei quatro linhas de pensamento que eu quero abordar no meu texto. Direito à educação, direito das pessoas com deficiência, esses dois aqui dá até para trabalhar, né? De forma conjunta, né? Direito da educação e como sendo um direito da pessoa portadora de deficiência, não se fala mais pessoas portadoras de deficiência, né? Se fala pessoas com deficiência. Isso é o que diz no estatuto, essa é a terminologia utilizada pelo estatuto da pessoa com deficiência. É, Atores envolvidos no processo, né? E a interdependência entre esses atores. Se quiser, posso até trabalhar isso separado ou junto também, né? Mencionar isso conjuntamente. Mas essa é a linha que eu quero seguir, né? Vamos lá, então? Depois que eu faço o meu esqueleto, que eu organizo as minhas ideias, eu defino quais são as ideias prioritárias, as que eu consigo argumentar com mais força, e eu coloco elas numa ordem de argumentação interessante. Então, primeiro eu vou falar do direito, depois eu vou falar de quem está envolvido na concretização desse direito. Então, na minha ordem, seria essa, na minha ordem de argumentação. Agora eu vou começar no meu texto. Começando no meu texto, introdução, né? Eu vou aqui utilizar aquele estilo da enumeração. Você vai ver na prática como a gente vai utilizar a enumeração. É, Essa parte que está em preto, né, vamos dizer assim, uma parte fixa, né, uma questão que eu sempre coloco ali. E eu vou preencher isso aqui, ó, com a primeira parte, com o título que eu utilizei, né? A compreensão dos desafios da educação inclusiva, porque desafios da educação inclusiva é o meu título. Eu não vou botar ele lá em cima, destacado, não. Eu vou botar ele dentro da minha introdução índice, né? Que a introdução é um índice, é um caminho daquilo que eu pretendo seguir. A compreensão dos desafios da educação inclusiva exige a reflexão sobre o direito à educação visto sobre a ótica do Estatuto das Pessoas com Deficiência e a interdependência dos atores envolvidos na concretização desse direito. Este é o caminho que eu quero seguir, né? Esse é o caminho que eu estou falando, que eu descrevi aqui no meu esqueleto, que é um caminho interessante para seguir, né? O direito, visto sobre a ótica das pessoas com deficiência, e os atores envolvidos na concretização desse direito. Eu pego isso daqui, coloco, preenchendo as lacunas aqui do meu índice, dentro da minha introdução. E aqui eu tenho o caminho que eu vou seguir. A introdução é só isso, é uma apresentação do que você vai falar, tá bom? É uma apresentação do seu texto, mas ela demonstra que você teve uma organização das suas ideias antes de construir. Para algumas pessoas até costumam fazer a introdução como o último parágrafo. Primeiro desenvolvem e depois introduzem.
para depois, assim, para montar o índice é mais fácil quando eu já tiver feito o texto. Mas aí cada um é cada um. Eu acho que é possível fazer através do esqueleto, né? Tá vendo que a gente consegue montar tudo aqui? Esse é o caminho que eu quero seguir. Agora eu vou seguir o caminho, né? Vou começar aqui com a minha meu parágrafo de desenvolvimento, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Estou fazendo na enumeração, então significa que a minha argumentação vai seguir argumento um, 2, 3, 4, ou seja, todos no mesmo sentido, né? Vou elencando todos eles aqui. Vamos começar então o desenvolvimento. Nesse sentido, é de se notar que isso aqui é tópico frasal, né? Estou aqui montando um tópico frasal para mim, que eu achei interessante para introduzir ao meu parágrafo. Nesse sentido, é de se notar que a educação inclusiva é um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, visando favorecer o convívio social e alcançar o respeito às diversidades. Olha que interessante, eu já joguei a primeira palavra-chave aqui, educação inclusiva, e eu já consegui engajar a minha segunda palavra-chave aqui dentro, respeito às diversidades. Lembra quando a gente separou as palavras-chave que mostravam que eu estava dentro do assunto proposto? Então, diversidade, a primeira delas eu já venci, já coloquei aqui, né? Então, respeito às diversidades. Vamos para o nosso segundo parágrafo, educação. Aqui a gente está trazendo a Constituição e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Como sendo os recipientes desse direito, né? O direito não está só na Constituição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também fala de educação inclusiva, né? Vamos lá, seguindo no próximo argumento. De fato, a educação, olha, aqui o de fato é um tópico frasal mais curto, né? A gente já seguido de vírgula, é um tópico frasal bem mais curto, diferente do outro, porque o meu parágrafo é um pouco mais longo, então usei um tópico frasal mais curto. A educação da pessoa com deficiência não é um dever apenas do Estado, pois é que é a participação de outros atores envolvidos. Olha aqui minha outra palavrinha-chave. Outros atores envolvidos, a saber, e agora eu vou mencionar o que, na minha visão, são os atores que devem participar desse processo ao lado do Estado: a sociedade, a comunidade escolar e a família. Você poderia botar outros se você entender, na sua visão, que tem outros. Na minha visão, esses aqui seriam atores envolvidos, tá? Atores envolvidos, então, a sociedade, a comunidade escolar e a família. Que mais? Que mais a gente tem envolvido nisso daqui? Nosso terceiro parágrafo. Que outro argumento eu posso trazer no terceiro parágrafo? Você vê que aqui, eu vejo que atores envolvidos, né? Nossa segunda palavra-chave que a gente tem aqui. Vamos lá. Terceiro parágrafo. É importante destacar que o Estado deve ofertar infraestrutura com acessibilidade adequada, mão de obra qualificada e tecnologia facilitadora deste ensino. Contudo, o sucesso dessa tarefa depende de sua continuidade nas diversas esferas sociais. Olha aqui mais uma palavra-chave, com as quais convive a pessoa com deficiência. O que eu estou dizendo aqui? Olha, não está longo o seu parágrafo? Tá, eu poderia quebrar ele mais um parágrafo? Sim, eu poderia dar um enter aqui e construir mais uma. Mas eu coloquei assim de propósito para te mostrar que um parágrafo ele pode até conter duas ideias, tá? A primeira ideia está aqui, e uma segunda ideia, complementando a primeira, está aqui. Não tem problema nenhum fazer assim, tá? Porque eu sempre coloco, o parágrafo até 7 linhas, de 5 a 7 linhas, e no máximo uma ideia, no máximo duas ideias. Mas tente botar uma. Tem problema botar duas? Não, não tem. Às vezes na sua argumentação, colocar duas ideias seja interessante. Você pode colocar. Mas não comece a fazer parágrafos longos demais ou com ideias demais, porque aí você pode cair dentro do queísmo, né? Na repetição de palavras, que a gente já mencionou que é um vício, né? E sem falar que a leitura fica pesada do seu texto. Aqui, uma segunda ideia, não tem problema nenhum, tá tudo bem. É importante destacar que esse seria o nosso tópico frasal, que a gente está usando aqui, né? E eu trago uma ideia, a ideia de que o Estado precisa cumprir com o papel dele, criando condições para que a pessoa deficiente, com deficiência, se eduque, mas o sucesso dessa tarefa não depende só do Estado, depende também de outras esferas sociais que estão envolvidas. E aí, esferas sociais, né, se apresenta aqui como nossa palavra-chave que a gente tinha separado lá também. Terceiro parágrafo está pronto, né? Agora vamos lá para a nossa conclusão. Em suma, conclui-se que tópico frasal conclusivo. Muito bom, gosto dele, acho muito legal usar o em suma, conclui-se que. Fica a dica aí, também é muito bom. O sucesso aqui é uma conclusão síntese, tá, gente? Eu estou fazendo o estilo da conclusão síntese para você. Eu usei a introdução índice e a conclusão síntese aqui. Tem outro estilo de conclusão? Tem. Posso até te apresentar, vou te apresentar daqui a pouco.
mas aqui eu estou usando para essa primeira hora aqui a conclusão síntese. Em suma, conclui-se que o sucesso do ensino inclusivo depende da realização de múltiplas tarefas. Múltiplas. E, né? Aí não dá para errar. Múltiplas tarefas. Acho que eu botei multitarefas, também não estaria errado não, como eu tinha colocado, mas fica melhor assim. De múltiplas tarefas colocadas sob os cuidados da escola, da família e da comunidade em geral. E aí eu tirei aqui o Estado, não posso tirar o Estado desse, os cuidados do Estado. E aí, gente, eu já falei disso em outras vezes, olha só, a simetria é importante, ó, do Estado, da família, da comunidade. Agora, o escola ficou sem o da, né? Então, do Estado, da escola, da família. Esse da, do da aqui, né, ele vai seguindo em todos, por uma questão de simetria. Isso aqui é uma regra, regrinha ortográfica importante aí, né? Simetria. Então, como eu apresentar a lista seguida dessa junção, do ou da, eu vou fazer isso, né, nos outros termos da listagem também. Tá? Então vamos lá, essa aqui é a minha síntese. Eu fiz a síntese de tudo que eu desenvolvi, falando que o ensino inclusivo depende, o sucesso dele depende da realização das múltiplas tarefas colocadas sob os cuidados do Estado, da escola, da família e da comunidade geral. Estado aqui, em maiúsculo, que a gente está falando de um ente público e não de um Estado, uma unidade da federação. Então, aqui sempre é, em maiúsculo. Ok, fechamos aqui a conclusão síntese, o meu texto, né, com a introdução, a gente trabalhou a introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento, né, 3 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, ok? O que eu posso ainda acrescentar dentro daquilo que a gente já falou em vídeos anteriores para você aqui? A gente poderia falar da contraposição de ideias aqui. Eu posso fazer esse mesmo texto usando a contraposição de ideias. O que é a contraposição de ideias? No meu desenvolvimento, eu não vou falar apenas num sentido, né, numa enumeração de argumentos. Não, eu vou trazer uma opinião e depois eu vou contrapor essa opinião. Eu vou falar de forma contrária. Eu vou me colocar contra essa opinião, tá? Isso é a contraposição. Então, ela ajuda porque o primeiro parágrafo, ele seria a apresentação da ideia que eu quero depois vencer. Então, quanto mais fraco for o argumento dessa primeira ideia, melhor, porque depois nos outros parágrafos eu vou vencer esse argumento. Então, é por isso que a gente chama da teoria do idiota. O que pensaria o idiota sobre o assunto? Por quê? Porque é muito fácil vencer um argumento idiota. Então, eu vou trazer qual seria um argumento bem idiota sobre isso. Falando de educação inclusiva, é o que eu estou propondo, né? Que seria um argumento idiota. Há quem afirme que isso aqui é um tópico frasal muito interessante para a gente introduzir uma ideia que eu quero me contrapor a ela depois, né? Então, há quem afirme que a pessoa com deficiência deveria estudar em casa. Que idiota, né? Estudar em casa. Ou em escolas especiais, separadas das demais crianças e adolescentes. Isso aqui isso aqui é um argumento que hoje em dia ele está superado, né? Já se sabe que não é assim. Mas há ainda quem afirme isso. Então, há quem afirme que a pessoa com deficiência deveria estudar em casa ou em escolas especiais separadas das demais crianças. É um argumento muito fraco, fácil de vencer. É a teoria do idiota, é isso. Eu vou trazer um argumento bem fraco e depois eu vou vencê-lo. Depois eu vou vencê-lo com os meus argumentos. Então eu coloco esse argumento, é um parágrafo a mais que eu vou produzir na minha redação e às vezes quando eu quero chegar na quantidade de linhas, esse argumento do idiota me ajuda, né, a colocar pelo menos mais uma coisa no meu texto e um elemento de argumentação muito bom também. E aí depois que eu apresento o argumento idiota, eu vou contrapô-lo. Contudo, não se pode olvidar que, muito bom esse tópico frasal, é para a gente já seguir no caminho contrário. E o olvidar aqui é um verbo, né, de verbo esquecer, né, deixar de ouvir. Não se pode deixar de ouvir. Interessante, né? Então, contudo, não se pode olvidar que a educação inclusiva é um direito previsto na Constituição e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou seja, eu peguei aquele meu primeiro parágrafo, se você lembrar, né, nosso primeiro, deixa eu pegar ele aqui, ó, esse aqui é o meu primeiro parágrafo. Ó, a educação é um direito previsto. Eu peguei o primeiro parágrafo e e eu adaptei ele agora aqui como sendo o segundo parágrafo, ou seja, o primeiro argumento de contraposição. E aí eu continuo a minha redação como eu tinha feito, né?
o parágrafo seguinte seria esse, o outro seria esse, o outro seria esse. A única distinção é que eu criei um primeiro parágrafo para mim, o texto, que seria a teoria idiota, que eu quero depois contrapor, né? Que agora eu venho aqui e vou contrapor. Tudo bem? Seguindo aqui, o que mais a gente pode acrescentar daquilo que a gente já falou sobre redação e que pode ser interessante para você? O argumento de autoridade. Falei disso no nosso último vídeo, né? O que é o argumento de autoridade? É quando eu trago, para reforçar meu argumento, uma afirmação exterior, externa. Não sou eu dizendo, é alguém que disse, é um jornal quem disse, foi um autor conhecido, um doutrinador conhecido, um professor conhecido, uma autoridade do assunto que falou. E aqui eu estou trazendo como autoridade o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Veja o que eu disse aqui. O Estado tem o dever de ofertar educação inclusiva, de modo a cumprir o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A educação, e aí eu menciono entre aspas, porque eu vou mencionar exatamente o que diz o Estatuto. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida. Aqui, como eu mencionei exatamente o que diz o texto, eu coloquei entre aspas, mas eu não precisaria. Eu poderia falar mais ou menos o que diz o texto, né? Claro que sem fugir do assunto, do que diz o texto, sem inventar, né? Mas eu vou falar mais ou menos. Aí eu posso fazer uma citação indireta. E se for fazer uma citação indireta, eu tiraria o aspas, né? E aí eu poderia escrever: a educação constitui direito da pessoa com deficiência em todos, assegurado, em todos os níveis de aprendizado. Poderia colocar, né? Colocar assim. Não estou lembrando tudo, mas é mais ou menos o que diz lá. E a ideia central está preservada, tudo bem? Eu trouxe aqui, é importante você perceber que eu trouxe uma autoridade que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Poderia ser um pensador, poderia ser uma notícia jornalística, uma autoridade, mas é aquilo que você conseguir lembrar. E aí, quando eu falo do argumento de autoridade, eu quero repassar com você. Não é obrigado a utilizar esse recurso. Se você como é um assunto bem técnico, que você domina bem a matéria e se lembrou de um argumento interessante de autoridade, um dado estatístico, alguma coisa, você pode trazer. Mas se você não lembrou, pode colocar seu argumento. Você vê que eu antes tinha colocado que isso estava previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no meu primeiro parágrafo, eu coloquei isso sem trazer argumento de autoridade nenhuma. Eu só coloquei: a educação é um direito previsto na Constituição e no Estatuto. Eu não mencionei, não citei, né? Não trouxe o texto. Agora eu posso, se eu quiser, substituir esse parágrafo pelo parágrafo do argumento da autoridade que a gente construiu aqui. E aqui ele fica, eu reforço bem mais o meu argumento, porque aqui eu trago a autoridade que não é apenas a minha voz, mas é a voz do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá bom? Só para você entender na prática como funcionaria, como é que eu poderia usar nessa prova um argumento de autoridade. Aqui, outra coisa que a gente poderia utilizar é a retórica. O que é a retórica? É um recurso que a gente utiliza lá na introdução, né? É quando você apresenta o seu título como uma interrogação. Você apresenta, abre a sua redação com questionando, fazendo uma pergunta ao leitor, mas você mesmo vai responder essa pergunta durante o seu texto, tá? Então, trabalhando a nossa introdução, substituindo ela por um estilo de retórica, a introdução seria mais ou menos assim: é necessário termos uma escola inclusiva? Essa é a pergunta que eu quero responder, né, durante o meu texto. É necessário termos uma escola inclusiva? A resposta a essa indagação perpassa a reflexão sobre. Isso aqui é um textozinho pronto, fixo, que vai ser sempre assim quando eu for responder a minha retórica, né? A resposta a essa indagação perpassa, claro, eu posso trocar o verbo, né? Eu posso falar de indagação, posso trocar por um sinônimo, perpassa, posso trocar por sinônimo, né? A resposta a essa indagação perpassa a reflexão sobre o direito à educação, visto sobre a ótica do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a interdependência dos atores envolvidos na concretização desse direito. Você vê que é a mesma introdução que eu utilizei, é o texto da introdução, achar aqui, é o mesmo. A diferença é que aqui eu apresentava ela como uma introdução índice normal, trazendo o título para dentro dela. E lá naquele outro, essa parte eu substituí por uma retórica, para deixar a minha introdução mais rebuscada. Posso utilizar? Posso. É obrigatório? Não, às vezes não é. Às vezes você não consegue transformar aquilo numa questão, né? Colocar colocar o seu título de forma a ser uma pergunta que você vai responder. Não precisa utilizar, mas é um estilo interessante. Se você conseguir utilizar, sua redação você vai ficar com alguns pontos acima, certamente,
a técnica fica muito melhor. Fechando aqui, o que mais a gente tem? A problematização. Lá é uma outra forma de fazer a minha conclusão, ou pode ser conclusão, a resolução do problema posto, né, ele pode vir dentro da conclusão, que é um outro modo de fazer a conclusão do processo, a conclusão do seu texto, ou ela pode vir como mais um parágrafo de desenvolvimento, o último, não pode ter problema nenhum, né. Destarte, cumpre ao Estado ampliar, olha aqui eu estou trazendo uma palavrinha-chave, né, ampliar o acesso, qualificar profissionais e investir em infraestrutura. Você lembra quando a gente falou do sistema de problematização e resolução dentro da introdução, dentro da conclusão, que eu falei para você: olha, quando você for resolver problemas, chame seus ministros, se coloque como um presidente do país e numa reunião ministerial, seus ministros vão sempre te dizer. E esse tipo de solução sempre vai ser apresentado. Vamos ampliar o acesso, vamos qualificar profissionais, vamos reduzir gasto público, para poder investir mais em infraestrutura, né? E aí você dá uma olhadinha no nosso vídeo que a gente falou sobre isso, para você ver outras dicas de possíveis soluções. Daquelas possíveis soluções que eu propus lá, eu trouxe 3 para cá, ó. Destarte, cumpre ao Estado ampliar o acesso à educação para a inclusão de pessoas com deficiência, de modo a qualificar profissionais, bem como investir em infraestrutura e tecnologia de qualidade. Porém, tal tarefa não exonera os deveres impostos aos outros atores envolvidos na educação inclusiva, tá? Que é pra gente manter aquela ideia que eu tinha colocado antes, né, de que o Estado aí tem um papel importante, mas ele não é o único que tem papel a cumprir dentro dessa tarefa, tá bom? Gente, como a nossa ideia aqui era resolver essa questão, nós colocamos aqui a minha proposta de solução para ela. É claro que eu não estou dizendo que a sua redação que você fez está certa ou está errada, cada um tem seus argumentos conforme a sua bagagem. Eu só quis demonstrar como é que a gente pode trazer aquelas técnicas de redação que eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, para resolver essa questão que foi posta pela Banquiades, tá bom? Um bom fim de semana para todo mundo, bons estudos aí, tem mais provas vindo outras questões para a gente resolver, pode me falar. Eu até sugiro que você treine aí um pouquinho sobre, ainda dentro do assunto de educação, você pode falar sobre a violência nas escolas, né, abordando a questão, inclusive, no Distrito Federal, há pouco nós tivemos a condenação eu estou falando isso porque pode ser um tema legal para você trabalhar, nós tivemos 2 condenações do Distrito Federal, porque escolas públicas, condenação em danos morais, né, porque escolas públicas tinham instalado câmeras de segurança em banheiros, sob o argumento de que estava tendo muito tráfico de drogas e violência na escola, eles precisavam, aumentar a segurança. Mas, teve que se pesar, né, a segurança das escolas e a intimidade das pessoas, né, dos alunos e professores ali. E aí, na hora de pesar isso, qual dos 2 direitos prevalecia, a intimidade prevaleceu e o Estado foi condenado aí por danos morais. Eu trago esses 2 casos para vocês, que pode ser um tema que você pode trabalhar também, segurança nas escolas versus liberdade e intimidade das pessoas, ou pode trabalhar a segurança, também de olho na menoridade penal, né, sobre aumenta ou não aumenta isso, enfim, você pode discutir isso aí, quem sabe, como um próximo tema dentro da área de educação também. Um bons estudos para todos aí, até mais.